Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esteja em cada um de nós, hoje e sempre. Hoje, quinta-feira, mais uma lição bíblica diária, né? Essa semana estamos tratando do epílogo de João, primeiro capítulo, né, do livro de João, e do livro, né, do Evangelho de João. E hoje, quinta-feira, nós temos mais duas perguntas, a pergunta 9 e a pergunta 10. Na pergunta 9 nos traz aqui o seguinte questionamento: que importância João dá à etnia, João dá à localização geográfica, ou João dá aos partidos, né? Partidos políticos, partidos como eram as seitas, né? Eram verdadeiros partidos, né? O partido da seita dos fariseus, dos saduceus, dos zelotes, dos sacerdotes, dos doutores da lei, né? Haviam muitos partidos, né? Então, que importância João dá para isso? E a segunda pergunta é: que linguagem comprova o seu discernimento espiritual das coisas, de todas as coisas, inclusive disto, né? Que importância ele dá a essa coisa material, como é que ele vê a coisa espiritual? João capítulo 1, versículo 13 diz assim: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Então, quando nós vimos, né, o estudo de ontem foi justamente estudando o versículo 12. Hoje nós acabamos de ler o versículo 13, né? E no versículo 12 de ontem diz que todas as pessoas que receberam a Jesus Cristo, crendo nele, se tornaram filhos de Deus. Os irmãos lembram, né? Os amigos lembram deste verso anterior? Pois bem, ele faz o complemento aqui, ó, dizendo que os quais, esses que se tornaram filhos de Deus espiritualmente, né? Não nasceram do sangue, eles não são filhos de homens como nós somos, filho do pai, filho de uma mãe. A gente recebe a carga de DNA do nosso pai e da nossa mãe. A gente recebe do mesmo sangue do pai e do mesmo sangue da mãe, não é isso? E João está dizendo aqui, olha, eu estou falando aqui de um outro tipo de nascimento. Não estou falando do nascimento biológico, né? O homem que nasce da carne, do sangue e tal. Não. Ele está dizendo, olha, e esses aí, eles não nasceram do sangue. Eu estou falando de outro tipo de nascimento. Não nasceram da vontade da carne, não foi da vontade de um esposo que ama a sua esposa, da esposa que ama o esposo, né? Que resolvem ter um filho, né? E eles dois juntos fecundam um menino. Não nasceu dessa vontade. João não está falando de um nascimento carnal, ele está falando de um nascimento espiritual. Diz que nem da vontade do varão, da vontade do ser humano, do homem, do varão. Não é da vontade do pai, né, que tem o sêmen, que vai juntar com o óvulo da esposa, não. Não é da vontade do varão. Nasceram pela vontade de Deus. Veja, meus amados, que se nós quisermos, segundo o apóstolo João, sermos novas criaturas, ele deixa bem claro que Deus já quer, porque Deus tem essa vontade, né? Deus tem essa vontade de fazer que todos nós nasçamos como os filhos e filhas espirituais. Nesse epílogo de João, ele começa falando de tudo, lá do princípio, da criação de tudo. Quando Deus, por meio de Cristo, criou o homem perfeito, o varão perfeito, sem pecado, para viver eternamente. E agora, João está falando de um novo nascimento, de uma nova criatura espiritual. O homem carnal, pelo poder de Deus, pode se tornar numa nova criatura espiritual para viver novamente de novo, viver eternamente, perfeição, né? Na perfeição como Deus havia criado Adão e Eva lá no princípio. Veja que linguagem poderosa, né? João começa falando de criação, e partindo na parte final, para ele concluir essa ideia do poder de Deus, ele começa com criação,
Aí no final ele está falando de regeneração para recriação. Ele consegue ser sucinto, ele consegue sintetizar algo maravilhoso, sempre tentando mostrar o poder de Deus através da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é maravilhoso demais, não é não? Isso é maravilhoso. Então, cada um de nós que um dia nascemos da vontade da carne, da vontade do nosso pai, da nossa mãe, que nascemos, né, como seres humanos carnais, Deus, por meio de Cristo, nos oferece um outro tipo de nascimento, muito superior ao da carne. O nascimento do Espírito. Não pela vontade do ser humano, que é a vontade do ser humano, limitado e tal, nunca faz nada perfeito. Mas agora da vontade de Deus. E a vontade de Deus é algo muito superior. É algo maravilhoso para cada um de nós. E João está tentando nos dizer isso. E nós precisamos pedir a Deus o mesmo espírito que João tinha, o mesmo discernimento espiritual para entender essa revelação maravilhosa. Continuando, amados, agora vamos para a pergunta 10, que diz assim: quando se tornou um de nós, Jesus Cristo, né? Quando o Verbo, Jesus Cristo, o Filho de Deus, se tornou um de nós em carne, o que vimos nele ao contemplarmos a sua glória? Olha que texto lindo, fantástico, é João 1, versículo 14, diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Que coisa linda, não é? O texto aqui começa dizendo que Cristo se fez carne. O texto não diz que Cristo se disfarçou de carne, não. Ele se fez. Ele se transformou em carne. Ou seja, ele que era divino, o Verbo, lá no princípio, né? Alguém que Deus gerou dele mesmo, um filho divino que o Pai gerou, se esvazia desta divindade, como diz lá o apóstolo Paulo diz em Filipenses 2, 5 a 7, se esvazia desta divindade para se fazer, para se transformar em carne. O Verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade, cheio de graça, cheio, ó. O Pai encheu ele da sua graça, o Pai encheu ele da sua verdade. E aí nós olhamos para ele e vimos o quê? A glória, aquela glória, a glória que ele, quando unigênito, né? Unigênito, único gerado de Deus, ele como ser divino, aquela glória de filho obediente, de filho amoroso, né? De filho que espelhava, que resplandecia a glória do Pai. Sabe o que é mais bonito para mim aqui? Algo que toca muito o meu coração? É o contraste dos dois versos anteriores para esse daqui. Veja só o que Cristo fez. Ele andou na contramão para nos abençoar. A Bíblia disse aqui nos dois versos anteriores que nós, nascido em carne, precisamos nos fazer espírito, né? Olha só, da vontade de Deus, que nós que nascemos em carne, nasçamos agora do espírito. Saiamos da carne para o Espírito. Deixemos de ser carne, né? Deixemos de ser reinados, deixemos de ser dominados pela carne, deixemos de ser filhos da carne para se tornar filhos de Deus no Espírito. E Cristo faz o contrário, olha só, o contrário, exatamente o contrário. Ele deixa de ser o Verbo, o Filho Divino, o homem 100% espiritual, o ser 100% espiritual, para se tornar carne. Tudo para nos ajudar, para nos conduzir de volta para lá. Ele sai do alto para baixo. E nós que estamos embaixo, pegado na mão dele, ele consegue nos levar para o alto. Que coisa linda, não é? Cristo vem à nossa posição para nos tirar da nossa posição para levar ao Pai. Que coisa maravilhosa. Olha que contraste João consegue entender. Cristo faz exatamente o caminho contrário, né? O caminho contrário para nos salvar. É por isso que a Bíblia diz
que Cristo, sendo santo, o santo de Deus, ele se tornou maldição por nossa causa, para que, através da ferida dele, a nossa ferida fosse sarada. Através da dor dele, nós fôssemos curados da nossa. A nossa dor fosse eliminada por causa dele. Através da justiça dele, o nosso pecado fosse curado. E o nosso pecado, obviamente, ele leva sobre si para nos dar a sua justiça. Ele leva o nosso castigo sobre as costas para nos dar a sua recompensa. Que coisa, né? Que coisa. É por isso que os homens têm dificuldade de entender esse amor. Porque as pessoas não entendem. Como é que alguém pode fazer isso? O homem diz, não tem sentido alguém fazer isso. Ele tem que querer algo em troca. Ele esmola demais, o cego desconfia. As pessoas pensam assim, né? O homem carnal, ele é terrível. Ele não acredita no amor, ele não acredita, né, na coisa desinteressada, ele não acredita no amor ágape, né? Ele não acredita. E então o homem é terrível, porque o homem ele entende que as pessoas, quando fazem alguma coisa assim, quer algo em troca. E Cristo não faz nada disso em troca, né? Não faz nada em troca, porque ele faz realmente por amor, para ajudar, e ele toma esse caminho inverso. E mesmo estando num corpo de carne como a gente, se tornando um semelhante nosso, a glória de Deus, ó, como, parecido, né? Semelhante, né? Ele fala assim, ó, e vimos a sua glória como, ou seja, parecido, né? Comparando, né? Como a glória do unigênito, como aquela glória lá que ele tinha quando estava com o Pai. Lá no princípio, o Pai criando tudo através dele, como a glória do unigênito. Unigênito, único gerado, né? O termo grego aí para unigênito é monogenes. Mono, único. Genes, ou genes, gerado, né? O único gerado de Deus, como um ser divino. Era aquela glória quando ele divino, o Pai ensinava todas as coisas a ele, mostrando como é que se faz para que ele pudesse fazer igualmente. Que coisa linda, coisa maravilhosa. Assim Deus quer fazer com cada um de nós, hoje, por meio de Cristo, quer nos ensinar tudo isso. Não é à toa que Cristo disse, assim como o Pai me enviou, ou seja, do mesmo jeito como o Pai fez comigo, eu faço com vocês também. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos cubra com as suas ricas bênçãos e cresçamos no conhecimento que é o principal, que é a base de todo o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.